O que se conta é que em plena Albânia, quando o exército otomano avançava destruindo tudo à sua frente, dois homens simples se ajoelharam diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ah, é? Entre a fé e o medo, pediram um conselho à Mãe de Deus. E a pintura, presa há séculos na parede de uma igreja, se destacou sozinha e começou a se mover. É mesmo? Como assim? Uma imagem que se soltou da parede e começou a se mover sozinha? Que história é essa? E pra onde essa imagem foi? Se moveu e sumiu? Deixa eu contar essa história pra vocês. Nossa Senhora nunca cansa de surpreender seus filhos. Aí, não vamos esquecer de manter a fogueira acesa, hein? Ah, é verdade, né? O frio só vai aumentar. Tá, deixa que eu coloco mais lenha. Eu só vou pegar um pouco de vinho. Essa história me deixou curiosa. E eu não quero perder nenhum detalhe. Claro! Ah, eu também vou querer um pouco. Prontinho. Obrigado. Agora pode começar. Pois bem, essa é mais uma incrível história da nossa Santa Igreja. Prestem bem atenção, porque vou contar agora como se deu essa grande aventura junto de Nossa Senhora do Bom Conselho. Entre os Santos. Albânia, ano de 1467. Sob intenso ataque do poderoso exército otomano liderado pelo sultão Maomé II, o povo albanês lutava bravamente para manter seu território. Menos de 20 anos havia se passado desde que Maomé II e suas tropas conquistaram Constantinopla, marcando o fim do Império Bizantino, cristão, e o início da ascensão do Império Otomano, de origem islâmica. A sede de conquista e poder dos otomanos era insaciável. A guerra era mais que uma disputa de território. Era a luta de um povo cristão para defender sua fé, suas terras e suas vidas diante de um império muçulmano que conquistava tudo por onde passava. O comandante albanês George Castriotti, também conhecido como Skanderbeg, resistia bravamente aos intermináveis ataques de Maomé II. Depois de mais de 20 anos protegendo seu território e vencendo batalhas contra um exército em número muito superior, parecia ser questão de meses para que os otomanos tomassem todas as terras albanesas e destruíssem tudo que pudesse remeter ao cristianismo. O povo albanês, vivendo sob constante tensão, sabia que a vitória do adversário significava a morte. O inimigo marchava sem cessar. O fim parecia cada vez mais próximo. Para a maioria, só restava fugir, e rápido. Enquanto isso, às margens do Mar Adriático, na cidade albanesa de Skutari, dois piedosos homens, conhecidos como Diórdio e Desclaves, discutiam como poderiam fugir antes da iminente chegada do exército inimigo. Ao mesmo tempo em que tinham grande pressa em fugir, algo em seus corações os fazia permanecer naquela cidade. Skutari era uma cidade especial para os albaneses, onde se encontrava uma igreja que era considerada o santuário de todo o reino albanês. Dentro daquela igreja era venerada uma imagem de Nossa Senhora, que, segundo a tradição, havia descido do céu 200 anos antes. Muitas graças, milagres e prodígios foram atribuídos à imagem, fazendo com que a igreja de Skutari se tornasse o principal centro de peregrinação na Albânia. O próprio comandante Skanderbeg foi ao local diversas vezes para pedir à Virgem Santíssima pelas vitórias nas batalhas contra os muçulmanos. Naquele momento, não só a igreja, mas a milagrosa imagem estava ameaçada de ser destruída e profanada. Diórgio e Desclaves sentiram-se completamente impotentes. O que apenas dois homens poderiam fazer para proteger o santuário de um exército de guerreiros sedentos por sangue e destruição?
Enquanto de um lado se via um horizonte montanhoso, frio e cinzento, onde a única certeza era de que por detrás daquelas montanhas marchava uma multidão de homens impiedosos e cruéis. Do outro, se via um oceano de águas geladas a centenas de quilômetros de distância da terra firme. Esses piedosos homens, que eram poucos em número, mas com uma admirável fé, se viram numa situação em que fugir significava a destruição do santuário. Ficar e proteger sua igreja era entregar-se à morte. Sem saber o que fazer, decidiram pedir conselhos a quem melhor poderia dar. Caminharam até a igreja e, diante da imagem da Virgem Santíssima, rezaram e pediram que lhes ajudasse a tomar a decisão mais acertada. Naquela mesma noite, a Santa Mãe de Deus, consoladora dos aflitos, inspirou seus 2 angustiados filhos em sonho e ordenou que se preparassem para deixar seu país, que nunca mais voltariam a ver. Ainda em sonho, contou que a imagem do santuário também deixaria a Albânia, evitando assim que fosse destruída e profanada pelo exército otomano. Por fim, ordenou que os 2 deveriam seguir a imagem para onde quer que ela fosse. Aquela mensagem os deixou muito felizes, mas ao mesmo tempo muito intrigados. Como poderia a imagem deixar o país se a pintura era um afresco pintado diretamente na parede? Na manhã seguinte, logo cedo, os 2 amigos foram até o santuário. E enquanto estavam em oração diante do altar, aquilo que era impossível aos homens aconteceu. A imagem, milagrosamente, se destacou da parede e começou a se movimentar enquanto pairava no ar. De repente, uma misteriosa nuvem branca apareceu e envolveu completamente o afresco. Mesmo inteiramente coberta e envolvida pela nuvem, a imagem ainda era visível àqueles homens. A nuvem continuou a se movimentar, carregando o afresco até deixar a igreja. A dupla, atônita e ao mesmo tempo emocionada, só pensava em seguir a pintura para onde quer que ela fosse. E como ela se movimentava a uma baixa velocidade, os 2 conseguiram acompanhar sem grandes problemas. Cheios de fé e dispostos a cumprir o que a Virgem Santíssima havia lhes pedido, caminharam em oração por 38 longos quilômetros, passando por toda a extensão da cidade, até que então chegaram à costa de Scutari. A nuvem carregando a imagem em nada diminuiu sua velocidade. O oceano se aproximava rapidamente, mas os fervorosos caminhantes estavam dispostos a ir até onde fosse possível. Estavam decididos a seguir o que Nossa Senhora ordenou, mesmo que aquilo significasse morrer. Antes perder a vida servindo a Mãe do Salvador do que tentar viver e acabar morrendo pelas mãos do inimigo. Enquanto a imagem começava a adentrar as frias águas albanesas, a dupla escolhida pela Mãe do Bom Conselho continuava sua louvável perseguição. Encharcados, andavam com dificuldade enquanto pulavam ondas a temperaturas congelantes. O que aqueles jovens albaneses demonstravam não era força de vontade, não era coragem e muito menos determinação. Era uma fé inabalável, fruto da graça de Deus pela intercessão de sua Mãe Santíssima, fazendo o impossível se tornar realidade. Nosso Senhor foi enfático quando disse: Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. E assim aconteceu. Como Pedro andou pelas águas ao encontro de Jesus, aqueles 2 homens, com a fé de um grão de mostarda, caminharam sobre as águas do mar Adriático. E, sem olhar para trás, continuaram a seguir a nuvem, oceano adentro. Caminharam dia e noite sem parar, onde só se via aquele mar que parecia sem fim. Até que depois de um longo tempo, quando o cansaço só aumentava,
finalmente chegaram em terra firme, mais precisamente, na costa da Itália. A imagem, desde que saiu da igreja em Scutari, não parou e nem diminuiu seu ritmo em nenhum momento. E assim continuou, adentrando mais e mais em terras italianas, com seus fiéis escudeiros sempre próximos. Depois de atravessarem lagos, rios, montanhas e florestas, finalmente chegaram à planície de Lácio, de onde puderam avistar as grandiosas torres, domos e monumentos da esplendorosa cidade de Roma. Ao caminharem mais alguns quilômetros, chegaram aos portões da Cidade Eterna, tendo quase a certeza que seria ali o local onde a imagem haveria de se instalar. Os dois ainda conversavam, quando num piscar de olhos, a nuvem e o afresco de Nossa Senhora simplesmente desapareceram. Os dois ficaram então completamente atônitos e decepcionados com o inesperado desfecho da missão recebida pela Mãe de Deus. Apesar da decepção inicial, decidiram parar de se lamentar e partir para a ação. Adentraram os portões de Roma e passaram a ir em cada igreja que encontravam, sempre perguntando se uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo teria aparecido por lá. A resposta, no entanto, era sempre negativa, e todas as suas tentativas se mostraram frustradas. O máximo que conseguiam era receber um olhar de estranheza de cada romano que conversavam, muito provavelmente achando aquela história completamente descolada da realidade. Naquele momento, perceberam que nada mais podiam fazer. Não muito longe dali, havia uma pequena cidade chamada Genazzano, onde nos tempos antigos fora local de construção de templos dedicados aos deuses romanos. Conforme a força viva e santa do cristianismo foi abraçando toda a Europa, esses templos foram caindo em ruínas por todo o continente, e em Genazzano não foi diferente. Por volta do 3º ou 4º século, foi ordenado que uma igreja fosse construída sobre as ruínas dos templos pagãos, em homenagem à Virgem Santíssima, sob a invocação da Mãe do Bom Conselho. Com o passar dos séculos, a cidade de Genazzano foi crescendo e sua população aumentando. O santuário erguido foi também se tornando cada vez mais frequentado e já se mostrava pequeno para a nova realidade da cidade. Durante a Idade Média, os franciscanos e os agostinianos instalaram seus conventos nas proximidades e aumentaram a presença dos religiosos na região. O desgaste do agora pequeno santuário já se mostrava bastante avançado, e a sua visitação era cada vez menor. Além da degradação natural, as mais novas e grandiosas da cidade faziam com que os fiéis perdessem o interesse no pequeno e agora deteriorado santuário mariano. Por volta do ano de 1356, um século antes da imagem partir da Albânia, o príncipe Pietro Jordan Colonna, cuja família tinha adquirido o senhorio da cidade, designou os eremitas de Santo Agostinho como responsáveis pela administração e pelos cuidados da antiga igreja da cidade. Com essa decisão, os fiéis que desejassem frequentá-la teriam também a assistência pastoral necessária para viverem bem a sua fé, além de poderem ajudar também nos reparos da antiga edificação. Apesar de toda a boa vontade e de muitas orações, as dificuldades financeiras eram maiores e, naquele momento, nenhuma obra de restauração da igreja pôde ser iniciada. Quando os fiéis e os próprios monges já não sabiam mais o que fazer para recuperar a casa do Senhor, a Santa Mãe de Deus, na sua divina sabedoria, decidiu intervir. Dentre os membros da Terceira Ordem de Santo Agostinho, havia uma piedosa senhora chamada Petruccia de Nocera. Já de idade avançada, Petruccia era viúva e, desde que ficara sozinha, dedicou sua vida à oração e ao serviço da Igreja da Mãe do Bom Conselho. A morte do seu marido resultou na herança de uma modesta quantidade de bens e dinheiro. Aquela piedosa senhora, tendo dedicado muitos anos ao serviço de Deus, e já na reta final da sua vida, ainda conservava um sonho em seu coração: ver a restauração completa da igreja na qual serviu por tanto tempo.
Petrúcia decidiu intensificar todas as suas orações e, num passo de fé, mesmo sabendo que suas posses eram insuficientes para a obra completa, decidiu pedir autorização aos frades superiores para que aceitassem a doação de todos os seus bens em prol da obra de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho. Depois de um tempo, veio então a decisão de que seu pedido fora aceito. Nos seus pensamentos, ao dar o primeiro passo tomando a iniciativa de doar a sua herança, confiava que outros fiéis seguiriam seu exemplo e doariam outras quantias para que fosse arrecadado todo o valor necessário para a obra. Um plano para a construção da igreja foi então elaborado e a obra iniciada. Conforme os dias foram se passando, Petrúcia, que àquela altura já contava com 80 anos, foi percebendo que toda a sua herança mal dava para terminar a primeira etapa do projeto. E para piorar, nenhuma alma caridosa apareceu para contribuir com a obra. Com pouco tempo que o serviço fora iniciado, precisou ser interrompido. O prédio mal tinha subido 1 metro e os recursos já tinham se esgotado. Petrúcia passou então a ouvir todo tipo de piada e zombaria, principalmente dos seus vizinhos e até de alguns amigos. Quase todos questionavam a sua imprudência em iniciar a obra sem ter o dinheiro necessário para concluí-la. A piedosa senhora, transbordando serenidade e principalmente uma fé que a poucos é possível alcançar, respondia: Meus queridos amigos, não deem muita importância a esse aparente fracasso. Eu asseguro a cada um de vocês que ainda antes da minha morte, a Santíssima Virgem e o nosso Santo Padre Agostinho terminarão a obra por mim iniciada. 25 de abril de 1467. Dia de São Marcos Evangelista, padroeiro da cidade de Genazzano. Como de costume, uma celebração eucarística era preparada para festejar aquela data tão especial para a cidade. Os fiéis costumavam se reunir no entorno da igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho e, nesse ano, não foi diferente. O que, de fato, tornou a celebração atípica e um tanto discrepante dos outros anos era o estado em que se via aquela igreja, um verdadeiro canteiro de obras. Mesmo nessa situação, os fiéis participaram e viveram aquela celebração como um momento especial, não só para a cidade, mas para cada um deles. Cheios do próprio Deus, alimentados com o corpo e sangue de Cristo Jesus, aquelas almas tão sedentas ali prostraram-se e suplicaram a São Marcos e a Virgem do Bom Conselho por dias melhores. Por volta das 4 da tarde, de forma repentina e inesperada, um som de uma beleza inexplicável foi percebido por todos os que ali estavam. Uma melodia que penetrava os corações e as almas dos presentes passou a ser ouvido, sentido e apreciado por cada um dos fiéis. Uma música como a que ali se ouvia não poderia ter outra origem senão o céu. Mãos humanas jamais seriam capazes de produzir uma obra musical de tanta delicadeza e profundidade. Enquanto a divina melodia era ouvida, o povo olhou de repente para as torres da igreja inacabada e viu uma nuvem que descia e brilhava com a força de 1000 raios luminosos. Aos poucos ela se aproximava e a multidão, impressionada, acompanhava a descida da nuvem enquanto ouvia aquela música vinda dos céus. A nuvem, de repente, interrompeu sua descida e pairou sobre o muro inacabado da igreja onde Petrúcia havia iniciado sua obra de restauração. Segundos depois, os sinos empoeirados da velha igreja começaram então a tocar, seguidos inexplicavelmente de todos os outros sinos que existiam na cidade. Os habitantes, assustados, ouviam e assistiam àquele espetáculo sobrenatural acontecendo diante dos seus olhos.
os luminosos raios que emanavam da pequena nuvem começaram a se dissipar, assim como acontecia também com a própria nuvem, que foi desaparecendo gradualmente. A melodia angelical, o bater dos sinos em toda a cidade, a descida da nuvem misteriosa, tudo isso foi o suficiente para deixar a população de Genazzano paralisada e boquiaberta. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Depois que a nuvem desapareceu, um belíssimo objeto foi revelado. Aos olhares encantados dos fiéis, uma pintura da Santíssima Mãe de Deus, segurando seu divino filho, apareceu nos muros da igreja que Petruccia estava tentando restaurar. A multidão assistia incrédula ao milagre que acabara de acontecer diante dos seus olhos. As curas e milagres começaram a se realizar pouco tempo depois, todos atribuídos à Virgem do Bom Conselho. A notícia se espalhou rapidamente pelas redondezas, chegando até as províncias mais distantes. De várias cidades chegavam procissões. Todas repletas de fiéis, cheios de fé e desejo de conhecer a milagrosa imagem revelada naquele muro inacabado. A confiança e a determinação de Petruccia em reformar aquela pequena igreja, antes motivo de chacota e zombaria, agora era vista como um louvável ato de fé. Muitas doações passaram a chegar, tornando possível a conclusão da obra iniciada por Petruccia. A notícia continuou a se espalhar, chegando até os ouvidos de 2 estrangeiros que moravam em Roma. Eram os albaneses Giorgio e Desclaves. Junto de outros peregrinos romanos, partiram em direção a Genazzano, para conhecer a milagrosa imagem pessoalmente. Ao chegarem na cidade e avistarem ainda de longe aquela imagem fixada no muro, os seus corações se encheram de um misto de alegria e incredulidade. Era ela, a mesma imagem que os fez sair da Albânia e atravessar o oceano até chegar a Roma. Naquele momento, a Santa Mãe de Deus os fez perceber que era ali o local onde a imagem deveria permanecer. Os seus corações encontraram então a paz e o descanso de alguém que cumpriu a sua missão. A história conta que os albaneses revelaram a todos o que havia acontecido, desde o seu país natal, com a flutuação e movimentação da imagem, até chegar a Roma e depois até aparecer em Genazzano. Poucos foram os que acreditaram nessa história no início, mas conta-se que uma investigação foi feita na época, provando que a imagem de Genazzano era a mesma que por séculos permaneceu na Albânia. O fato é que a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, junto do seu Santíssimo Filho, permanece até hoje na mesma igreja por mais de 500 anos. Quem a pintou? Quando? Onde? Ninguém pode explicar. Terá sido uma obra realmente descida dos céus e depois transladada até a Itália? Teria a milagrosa imagem atravessado o oceano, permitindo que 2 albaneses andassem sobre as águas enquanto a seguiam? Esta magnífica história é o que a tradição nos relata, e assim tem sido contada por séculos. Não só o acontecimento e o modo como a imagem chegou até Genazzano é impressionante, mas a própria condição da imagem atualmente continua a impressionar. Acredita-se que a pintura, que tem a fina espessura da casca de um ovo, não está em contato direto com a parede, mas flutuando a cerca de 2 centímetros de distância, como se pairasse no ar. O Papa Leão XIV fez questão de, apenas 2 dias após sua eleição, fazer sua primeira viagem e ir até Genazzano rezar diante da milagrosa imagem da Virgem do Bom Conselho. Sendo o local administrado pelos agostinianos, e sendo o Papa também um religioso da mesma ordem, trata-se ali de um local de sua especial devoção. Toda essa incrível história e o fato de muitos milagres terem sido atribuídos à imagem fazem-nos chegar a uma certeza. Sobre aquela cidade, sobre aquela igreja e sobre aquela imagem,
está à mão da Divina Mãe de Cristo Jesus, sob o título de Nossa Senhora do Bom Conselho. Fiquem todos em paz. Que Deus os abençoe e Nossa Senhora do Bom Conselho interceda pelas suas mais caras intenções. Se você gostou desse episódio e quer nos ajudar a lançar mais histórias sobre a vida dos santos e da Igreja Católica, se inscreva no canal, curta esse vídeo e siga as nossas redes sociais. Na descrição, você vai encontrar todos os detalhes. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.